Lucas 13 tem uma história maravilhosa e a gente vai ler essa história. Oh, me empresta essa Bíblia da Thalita? A versão dela é melhor do que a que eu tenho aqui. Essa Bíblia de Jerusalém, eu gosto dessa versão. Olha só que legal. Esse Lucas 13 aqui. A partir do versículo... Pode ser a partir do versículo 2? Olha só. Nessa versão que eu estou lendo, diz assim: tomando a palavra, ele disse: acreditais que, por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não. Eu vos digo, todavia, se não vos arrependeres, perecereis de todo modo. Ou os 18 da torre de Siloé... Não, desculpa, gente. Não, eu abri aqui no... Não é o Lucas 13 que eu quero, não. Pera aí. Só um minutinho, galera. Ótimo. Versículo 10. Eu tinha o texto na cabeça, mas não sabia o versículo. É isso aí, ó. Versículo 10, agora está certo. Ora, ele estava ensinando numa das sinagogas aos sábados, e eis que se encontra lá uma mulher possuída há 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, está livre da tua doença. Ele lhe impôs as mãos e no mesmo instante ela se endireitou e glorificou a Deus. O chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Jesus ter feito a cura no sábado e, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias nos quais vocês devem trabalhar, portanto, vinde nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, replicou: hipócritas, cada um de vós no sábado não solta o seu boi ou o seu asno do estábulo para levá-lo para beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-la no sábado? Ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava. Glória a Deus. Esse é um texto muito legal e que às vezes a gente esquece dele, mas eu quero que você fique com essa imagem aí que a gente vai trabalhar sobre ele. Mas, pensando em quem é Jesus, eu acho que nós passamos por um problema muito sério, que é o problema da espiritualização do texto bíblico, da espiritualização da figura de Jesus, da espiritualização da nossa fé. Todas as maneiras que a gente pensa Jesus, a gente tem uma grande dificuldade de pensar Jesus como um ser humano, como eu, como você. Tudo que a gente pensa na fé, a gente está sempre pensando do ponto de vista espiritual, do ponto de vista filosófico, né, metafísico, porque de nós foi tirado o chão da vida, o chão de leitura, o chão da terra. E o próprio Jesus Cristo não era esse cara espiritualoide como nos ensinam que ele era. Então, antes da gente chegar nesse texto, é preciso que a gente tenha na cabeça da onde Jesus vem. Jesus vem de um lugar da Galileia e ele passou 30 anos lá nessa Galileia chamado Nazaré, lá no lugar onde estava Nazaré. Ele passou 30 anos lá, fazendo coisa de gente comum, trabalhando na terra, trabalhando na loja do pai dele, aprendendo com a mãe dele. 30 anos sendo gente, na periferia do mundo, num lugar aonde Jerusalém chamava de Galileia dos pagãos, Galileia dos outros povos. Chamavam ali Galileia dos gentios. Quando a gente lê os fariseus falando, Galileia dos gentios, a gente não tem dimensão que isso é um adjetivo cruel. Está falando assim,
aquilo que é imundo, aquilo que não tem valor. Por quê? Só tem valor o templo em Jerusalém, que é santo. Então eles estão falando assim, a periferia é imunda. Talvez se fosse no Brasil de hoje, estaria falando, sei lá. Aliás, eu prefiro nem repetir para não ser estúpido com as falas, né? Mas então, é desse lugar onde Jesus resolve aprender a ser gente. Você tem alguns evangelhos apócrifos que falam sobre a infância e a adolescência de Jesus, mas o texto bíblico que a gente usa não fala. Então, a gente fica conjecturando o que Jesus fez 30 anos, né? Mas a coisa mais simples de conjectura é que ele viveu 30 anos como qualquer homem de Nazaré do lugar dele viveria. E é isso que ele fez, aprendeu a ser gente nesse lugar. E aí, queria que você fizesse um parênteses. A primeira ideia que a gente tem que ter aqui é que os evangelhos, eles não são a história de Jesus ou a história do que aconteceu. Então, apaga isso na sua cabeça. O que os evangelhos são? Os evangelhos são o testemunho de quem viveu. Quem viveu aquela história está contando a história. Isso não quer dizer que a história tenha acontecido como está ali. Por quê? Hoje é um culto, que nós estamos em roda, está chovendo aqui dentro. Se eu falo assim, Rodrigo, narra para mim como foi o culto, ele vai narrar de um jeito. Se eu falo, Wagner, narra para mim, vai narrar de um jeito totalmente diferente. E nem o Wagner está errado, e nem o Rodrigo está errado. E não dá para falar que a versão do Wagner é a única correta e a do Rodrigo é a única correta. Se vocês pegarem, por exemplo, faz esse exercício. Os 4 evangelhos, depois que Jesus ressuscitou, nenhum é igual. Cada um fala de um jeito. Aí você fala assim, o que está acontecendo? Teve 4 ressurreições? Não. É porque Jesus vivo não tem regra. Cada um explica Jesus vivo como está explicando. E eu espero que tenha o 5º evangelho, o 6º, o 7º, que é como você vai dizer como Jesus está vivo. Né? Então, o que é importante a gente entender disso? Os evangelhos não têm a função de trazer a verdade da história. Os evangelhos têm a função de contar a memória de quem o escreveu. A memória de um povo. E isso é extremamente importante porque quando esse povo está escrevendo que chamavam ele de galileus pagãos, galileus gentios, eles, naquele contexto de ditadura que vocês sabem, né? O texto está sendo escrito escondido de Roma. As memórias estão sendo escritas escondidas de Roma. Então, eles estão falando dessa memória num contexto de ditadura. Tem que falar sem falar. Então, eles estão dando um adjetivo dizendo, olha, nós somos vistos como os piores. E é desse lugar aonde Jesus resolve ir estar 30 anos para aprender a ser gente. E aí, gente, olha que coisa curiosa. Galileia era um lugar muito parecido com o Brasil. Por quê? Lógico, né? Se você for comparar o território de Israel com o Brasil, qualquer latifúndio brasileiro é maior do que o Israel inteiro, né? Mas, guardadas as proporções, a Galileia era um lugar cheio de latifúndio. Mas onde eram esses latifúndios? Os herodianos, ou seja, aqueles que fizeram acordo com Herodes, os romanos chegaram, invadiram a terra, tirou todo o povo da terra dali, e eles mesmos passaram a produzir as coisas que a Galileia fazia de bom. A Galileia tinha um ótimo vinho, a Galileia tinha um ótimo azeite, a Galileia tinha trigo. Só que antes era a cultura popular, era a cultura de subsistência do povo. Quando Roma e Herodes chegam, chuta todo mundo, esse povo não tem mais o que fazer, e aí eles ficam procurando trabalho. Você sabe disso, porque você já leu aquela parábola que tem os trabalhadores na praça, que um é contratado na primeira hora, outro é contratado no meio-dia, outro é contratado no fim do dia, e todo mundo recebe a mesma paga. Essa parábola, ela quer denunciar que está tendo ócio, que o trabalhador está tendo que ficar sentado na praça até o fim do dia sem trabalho, esperando a misericórdia do fazendeiro de ir contratá-lo. Por quê? Porque a terra não é mais dele. Aonde está a denúncia que a terra foi roubada? Porque tem pescadores na Galileia. Gente, judeu nenhum pesca. Pesca é uma coisa impura. Por quê? Porque o texto de Eclesiastes vai dizer que você não pode mexer em peixe que tem pele. Você só pode mexer em peixe que tem escama. Quando, sei lá, o Pedro, o João, o Tiago do barquinho
lançavam a rede. Vocês acham mesmo que a rede dele estava preparada para identificar o que tinha escama, o que não tinha? Então ele estava o tempo inteiro lidando com peixes de escama e não só peixes de pele. Ele estava o tempo inteiro lidando com o que era impuro. Então, quando o texto diz para nós que Jesus vai a Galiléia atrás dos pescadores, o texto está denunciando que tinham homens daquela terra, que eram agricultores, não podiam mais trabalhar a terra. Tinham que fazer o que era o trabalho impuro. O quê? Pescar. Jesus chega para Pedro e fala, olha, eu quero que você ande comigo. A primeira coisa que Pedro diz para ele, eu não posso. O que o Pedro diz que é? Alguém lembra? Isso aí. Pedro diz, eu não posso porque eu sou pecador. Na consciência do Pedro, pescar é pecado. Ele sabe que ele estava fazendo aquilo que não era bom para os olhos dele. Ele foi jogado ao trabalho da marginalidade. Ele teve a terra dele aviltada. Ele teve a terra dele extorquida. Por conta disso, ele passa a ser pescador na Galiléia, no pior lugar do mundo. Mas é o pior lugar do mundo que gera commodity para o resto de Roma. É desse lugar que é cheio, vocês estão acostumados a ouvir essa expressão, né? Que é cheio de cesareias, que são portos, onde escoa o vinho, onde manda embora o azeite, onde manda embora o trigo. Quer dizer, a Galiléia virou um lugar de produzir só para sustentar os vícios de Roma. É nesse lugar que Jesus está, é desse lugar que ele chama os 12, 15, 70, 72, nós vamos brigar o resto da vida para saber quantos ele chamou. Mas, para pensar comigo. Tudo isso que eu te disse, que só parece uma aula chata de história, está no texto bíblico, e a gente nunca foi ensinado a ler isso, porque isso não importa para a gente. Importa se a gente vai para o céu, se a gente vai para o inferno. Aceita Jesus que sua vida vai mudar, e não muda nada. Você aceita Jesus, seus problemas continuam idênticos. Você aceita que Jesus, você continua sendo o mesmo miserável que você era, você continua sendo a mesma mulher que você era terrível antes, porque aceitar Jesus não é mudar. Né? Você era pilantra, torcia para o Atlético, aceita Jesus, não faz a menor diferença na vida, continua com o Atlético no corpo. Por quê? Porque não é assim que funciona. Disseram para a gente isso, falaram para a gente, vem, que Jesus vai mudar a sua vida. E aí eu te digo, meu irmão, minha irmã, se você não quiser muito, se você não tiver muito a fim de abraçar esses valores, e aí é quando Jesus chega para Pedro e diz, vou te fazer pescador de homens. Ou na versão brasileira, a igreja brasileira já traduziu para, vou te fazer pescador de almas, né? Nenhuma tradução existe isso, só na igreja brasileira. Nós somos pescadores de almas. E aí quando está falando, vou te fazer pescador de homens, ele não está falando de evangelização, de mandar seu sobrinho para a África, para pregar, para muçulmano virar cristão. Ele está te falando, nós vamos enfrentar o mar. Aqui na Galiléia, a gente tinha terra, jogaram a gente para o mar. O que é o mar? Esse lugar aonde leva tudo que a gente tem. Esse lugar onde todo mundo está jogado nesse negócio. Vou te fazer pescador de homens, por quê? Porque nós vamos enfrentar esse negócio. Nós vamos tirar o povo do mar. É por isso que Jesus anda sobre as águas. É por isso que Jesus manda o mar se acalmar e ele fala, cala, e o mar tem que calar. Não é uma missão espiritual de Jesus. É uma mensagem de Jesus contra Roma. Quem está escrevendo os evangelhos está lembrando da memória de como Jesus enfrentava esse sistema. Só que nós aprendemos a ler como se fosse algo extremamente místico. E ainda tem gente que faz, sei lá, ora a Deus, ajoelha, fala, Senhor Deus, tudo que eu quero na vida é só andar sobre as águas um dia. E Jesus está falando, mano, você quer mesmo andar sobre as águas? Então, vamos conversar sobre justiça social? Porque é isso que é andar sobre as águas. É isso que é destruir o mar. E aí, quando você começa a andar sobre as águas, e aí o mar começa a te engolir, Jesus fala, por que você tem medo? Eu estou aqui, mas na nossa cabeça a gente só pensa na mágica que deve ter sido o privilégio do Pedro andar sobre as águas. A gente só pensa no desafio que foi desafiar a densidade da água e ter andado sobre. Ninguém pensa sobre qual memória esse povo está resgatando quando ele diz que Jesus mandou o mar se calar. Estamos juntos até aí?
Estou muito rápido, estou de boa. É porque, às vezes, eu fico com raiva, aí eu falo rápido. E eu estou com tanta raiva, gente, vocês não fazem ideia. Mas, enfim, vamos seguir. Voltando, então, para a gente entender, agora sim, eu vou voltar para o Lucas 13. Então, agora que a gente entendeu a Galileia, que é esse lugar parecido com o Brasil, agora que a gente entendeu que a Galileia é esse lugar onde a gente era meio que desprestigiado, agora que a gente entendeu que a Galileia é esse estado, né, que ninguém está nem aí para ele, que inclusive a frase melhor, né, a frase mais famosa, a frase que simboliza Nazaré, vocês também sabem, que vocês já ouviram a vida inteira, é: pode vir algo bom de Nazaré? Então, esse era o dito popular que diziam para Jesus: mas como assim o Nazireu, né, o Jesus, o Nazireu, Nazureu, o de Nazaré? Quando o cego de Jericó diz: eu estou vendo você, o Nazireu, alguém pergunta para ele: mas pode vir algo bom de Nazaré, né? Quer dizer, esse lugar, é desse lugar que Jesus parte. E aí, a gente parte, então, para entender que foi uma escolha do Cristo estar nesse lugar. Por que eu te falo que foi uma escolha de Jesus? Tem um texto também maravilhoso que você deve se lembrar, que é, se você não deve se lembrar, finge que você se lembra. Que é quando a família de Jesus, os irmãos de Jesus, o texto diz irmãos, os irmãos de Jesus saem com cordas para acorrentá-lo porque ele tinha ficado louco. E ele tinha ficado louco por quê? Porque ele sai de Nazaré e vai para esse mar da Galileia caminhar com os pescadores. O texto bíblico está falando dos irmãos de Jesus, mas não está falando da família. O texto bíblico está falando de um grupo de fariseus que Jesus fazia parte. E essa é uma outra informação interessante, né? A gente, quando fala fariseu, a gente pensa em coisa ruim. Mas não tem como falar fariseu, tem como falar fariseus. Eram inúmeros grupos de fariseus. E Jesus fazia parte de uns. E aí, como todo segmento, como tem fariseu bom, tem fariseu ruim, em todo segmento, tem crente bom, tem crente ruim, enfim, né? Não é assim na vida? E Jesus fazia parte desse segmento. E aí, esses irmãos guardavam a fé, tinham apreço. E aí, quando Jesus resolve não andar mais com eles e ir para os pescadores, eles vão até Jesus para prendê-lo porque ele estava louco. E aí, o texto bíblico diz isso. Os irmãos de Jesus saem com cordas para prendê-lo, porque achava que ele estava louco. Por quê? Porque ele estava deixando de estar com quem era gente de bem e ia andar com os pescadores, com os pecadores lá na Galileia. Então, o tempo inteiro existe o recorte de Jesus de escolher o pior. E é por isso que eu tenho certeza que ele te escolheu. Porque Jesus só escolhe a gente que é ruim. Jesus só escolhe a gente que não tem jeito. E aí, se teve jeito para esses caras, que é o que eu penso, né? Se teve jeito para mim, tem que ter jeito para você também. E aí, Jesus faz esse recorte o tempo inteiro. E o tempo todo, nós estamos pensando que ele está falando de levar as pessoas para o céu. Nós estamos o tempo todo pensando que ele está falando de tirar você do inferno. E aí, eu não sei se essa é a pegada de Jesus. E aí, voltando. Na Galileia, na sinagoga, na Galileia, tinha uma mulher que há 18 anos eles a viam como uma endemoniada. Por quê? Porque ela estava tão encurvada que ela não conseguia nem se levantar. Então, para desenhar uma imagem, imagina talvez alguém com tantos problemas físicos, ósseos, sei lá, que ficava tão corcunda, o texto diz, né, corcunda, tão corcunda, mas tão corcunda, que não dava conta de levantar mais. Além de todo o problema corpóreo, fisiológico, não sei, todo problema de saúde, ela ainda tinha o problema de ser entendida como uma endemoniada. Porque esse é o grande problema, né? Não basta os problemas da vida. A religião tem que explicar o seu problema com uma lógica metafísica. Então, se não foi você, foi seus pais, foi seu tio, foi sua família. Mas alguém fez alguma coisa ruim para que você tivesse nessa situação. E se ninguém fez nada de ruim, então é o demônio. Eu lembro que há mais tempo, tipo uns 2, 3 anos, tinha um rapaz que ele tinha problemas recorrentes de ficar com outras mulheres mesmo sendo casado, né? E aí, uma das vezes ele virou para mim e falou assim: pastor, mas não tem jeito, é o demônio que me tenta.
Depois desse dia eu parei de conversar com ele. Falei, não, mas não dá. Porque enquanto você quer resolver o seu problema, enquanto você quer encarar e você quer pensar sobre, você quer conversar sobre, agora quando é o demônio, aí não tem jeito. Eu não converso com o demônio, né? Para resolver o seu problema tem que ser o demônio. Eu não converso com ele, então você vai ter que... Indiquei uma dessas igrejas aí que eles entrevistam o demônio, que às vezes... Mas não era o meu caso. Então, veja só, essa mulher ali. Jesus, então, dentro da sinagoga, diz assim, ó, você não tem problema nenhum. Cara, é Deus falando para ela, você não tem problema. Tá de boa, segue sua vida. Imediatamente a mulher levanta e começa a agradecer a Deus, a louvar, a glorificar a Deus. A gente lê isso com os olhos muito ingênuos, gente. O que está acontecendo aqui é uma revolução do caramba. Uma mulher dentro de uma sinagoga já está errado. O que você está fazendo aí? Tá maluca? Não uma mulher qualquer, uma mulher de Galileia, tá maluco? E aí, ela que não tinha nem voz, passa a glorificar dentro da sinagoga. Talvez é possível que ela seja uma das primeiras. Glorificar dentro da sinagoga, que loucura! Isso não existe. Então, a gente começa a enxergar Jesus a partir desse trabalho. E aí tem uma coisa maravilhosa, que isso aqui, eu fico pensando só por nada, né? Mas eu não gosto de desprezar os números do texto bíblico. Não porque eu seja cabalístico, não porque eu faço tarô, leio mão, tem nada disso. É porque eu estou falando para vocês. O texto bíblico não é a verdade dos fatos. O texto bíblico é a memória de alguém sobre os fatos. E uma memória escrita em contexto de ditadura. O texto está recheado de informações e todos os números são extremamente importantes. E aqui tem uma coisa que é a chave de leitura desse rolê. O representante da sinagoga, o sacerdote, ele fica pistola. Ele diz assim, vocês têm 6 dias da semana para trabalhar, você podia faltar trabalho qualquer dia para vir aqui para ser curado. Ele está falando isso com uma mulher que está 18 anos sem conseguir se levantar. Se bobear, ela está esses 18 anos lá na sinagoga. E ele está falando com ela, você tem 6 dias. Quer dizer, e ela está há 18 anos. Gente, é uma brincadeira numérica maravilhosa. Por quê? Porque você trabalha 6 dias, não tem como você ir. Quantos de nós é assim? A gente tem que tirar férias para poder fazer uma cirurgia, tem que tirar férias para poder ir no médico, porque se você para de trabalhar um dia, os caras te mandam embora, você não pode pegar um atestado, porque a exploração está grande. Entre 6 dias de trabalho, você vai lá para ser curado? Não vai. Aí tem 6 dias, mais 6 dias, mais 6 dias. Nunca chega o dia da sua cura, porque não dá tempo, você tem que trabalhar, está sempre avultado. E aí, a coisa maravilhosa é que Jesus fala assim, você libera o seu burro e o seu boi para tomar água. Quer dizer, vai ter alguém, vai ter um caseiro, vai ter um vaqueiro que vai levar os seus burros e os seus bois para tomar água. Quer dizer, esse cara está trabalhando no sábado, porque obviamente você não toca boi. Quer dizer, para tocar o seu boi, você libera alguém de trabalhar. Mas, para trazer libertação para essa mulher, não pode. Ele chama essa mulher de hipócrita. Mas o que o texto está querendo denunciar aqui é o número que vocês adoram, que é o 666. O texto está dizendo para nós, assim, esses 6 em 6 em 6 que dá essa brincadeira desse 18, da onde vem isso? O texto está fazendo a denúncia. O 666, gente, que vocês falam que é o número da besta, né? Qualquer besta aí que você pode colocar esse número, mas nada mais é do que o texto do 1 Reis, onde Salomão institui um dos maiores tributos para esse povo, que eram 666 ciclos de ouro de imposto. O que o texto está falando para nós aqui é que o que massacra essa mulher, o que deixa ela sem conseguir respirar, o que deixa ela sem conseguir se levantar na Galileia, são esses impostos absurdos que o rei cobra. Gente, aí você fala assim, caramba, mano, agora eu estou começando a entender o que a memória desse povo está dizendo. É o povo galileu, massacrado, que pega uma mulher como memória e diz, por conta desse imposto, você abre aí, se você quiser, 1 Reis 13:10, você vai ver. É o imposto de Salomão que massacrava esse povo. E por que uma mulher e não um homem? Cara, porque desde que essa mulher nasce, ela é impura.
Vocês estão acostumados a ver o texto, quando a mulher tinha 12 anos, ela se torna impura. E a mulher é a maior pagadora de tributo do sistema de Israel, mesmo ela não podendo entrar na sinagoga. Por quê? Porque ela está impura o tempo inteiro. E impureza não é uma coisa ruim, que tipo, estou impuro, né? Triste. Não, mano, naquele tempo, impureza significa paga para ser limpo. Então a mulher, com 12 anos, ela começava a ficar impura, ela tinha muito mais tributos que os homens. Porque ela estava o tempo inteiro menstruada. Gente, isso aqui não tem. Eu tenho 34, apesar desse rostinho de 20, né? Mas a minha avó, que hoje ela tem o quê? Uns 80, 90? Alguns filhos dela, ela não foi no batismo porque ela estava impura. Tinha uma quarentena de purificação. Vocês não, é porque a maioria não é de tradição católica, né? Mas o menino nasceu, tinha que esperar 40 dias para ir poder. Um monte de vó de vocês aí, depois vocês perguntam. Nunca batizaram um neto, um filho, né? No caso, filho delas. Por quê? Porque não tem nem 70 anos e essas mulheres ainda eram consideradas impuras. Então, o texto está dizendo para nós sobre o massacre que esse povo recebia. E de como Jesus estava dizendo para ela: levanta desse lugar, sai desse massacre. Só que a gente lê tudo isso aqui com esse olhar extremamente místico. E a gente pede para Jesus tocar na gente, a gente pede para Jesus curar a gente, que ele pode fazer tudo isso, mas a memória desse povo não está fazendo memória só sobre essa ação mística. E como é que você sabe disso? Pega o texto da mulher do fluxo de sangue. 12 anos de fluxo de sangue. Em sequência, gente, é assim, ó. Acabou de falar a mulher do fluxo de sangue, a mulher tocou Jesus, beleza, ótimo, beleza. Começa a filha do chefe da sinagoga, que tinha 12 anos, que tinha morrido. Então, da onde você pensa sobre essas coisas? Então, nós precisamos de entender que existe um caráter de Jesus que nos foi roubado. E que talvez é por isso, obviamente, essa vista de Jesus é a vista de um ponto, né? É um ponto de vista. Jesus também é esse que faz milagre, mística. Estou só trazendo um ponto de vista. Mas estou dizendo que esse ponto de vista que nos foi roubado, talvez é que dificulta os nossos irmãos e irmãs de entender esse problema seríssimo que nós estamos vivendo, por exemplo, das nossas terras indígenas que não foram demarcadas e que está lá sendo grilada e que desde 2018 o povo está morrendo de inanição e que agora o Lulinha vai lá fazer a política dele lá, beleza, mas e o povo que está lá morrendo? Né? E está morrendo por quê? Porque eles são como o povo da Galileia, que por conta do gado, que por conta da agricultura está tendo a terra roubada, eles não sabem o que fazer, e aí, como aqueles que Jesus chamou, estão tendo que ir para a pesca, estão tendo que fazer aquilo que não é bom aos olhos, estão tendo que, no caso dos irmãos e parentes Yanomami, morrendo de fome, não tem o que fazer, um número de desnutrição absurda. Então, imagina, eu falei aqui com vocês mais ou menos uns 20 minutos, eu acho, bom, espero que tenha sido. Imagina só a riqueza se a gente lesse toda a Bíblia entendendo Jesus a partir desse olhar. Não colocando Jesus como Deus, porque o texto de Efésios diz para nós que ao virar Jesus, Deus se esvaziou de toda a sua glória e se fez homem, e o pior homem possível, que é o homem escravizado. Quer dizer, Deus tem uma vocação de deixar de ser Deus, de ser inteiramente humano, e a gente, toda vez que vai ler o texto bíblico, lê ele com todos os atributos divinos. Eu fico imaginando que Deus deve pensar assim, não entenderam nada, velho. Eu abri mão de toda a minha glória, resolvi vir aqui, nasci lá em Belém, na Galileia, me criei em Nazaré para mostrar para esses caras que é ser humano, e eles ficam olhando para mim, procurando o que é ser Deus. Entende? Então, você pode estar se questionando, Felipe, mas aí a gente vai ter um problema com a mística, com a ação extraordinária de Deus. Não, eu não vou ter problema com nada disso. Eu continuo orando para Deus e Deus faz o que Ele pode, como Ele pode. Mas o que o problema é que às vezes orando para Deus, para Ele fazer o que Ele puder, a gente esquece do que nós podemos fazer. A gente esquece do que é a nossa responsabilidade fazer. E aí, às vezes, a gente passa
por essas crianças indígenas, por essa população inteira indígena que está sendo dizimada, e nem se compadece. Porque não é você, não sou eu, não é com a gente. Assim, não tem outra expressão. A expressão é, foda-se, né? São os indígenas lá em Roraima. Foi essa a mensagem que eu não sei se foi o que o cara do Uber quis dizer, mas foi essa a mensagem que eu ouvi quando ele disse o que disse para mim. E aí eu falo, como a gente pode ter essa mensagem dizendo o nome de Jesus? Como esse Jesus, que se preocupou o tempo inteiro com os Yanomami lá do templo dele, a gente está vendo aqui agora, a gente não fala. Tudo bem, não tem o que fazer às vezes, você não tem maneiras de agir, eu entendo tudo isso. Mas, no mínimo, compaixão a gente tem que ter. No mínimo, um coração que se compadece. No mínimo, te afetar. Esse negócio tem que te afetar. Não é possível que você vê um negócio desse e você vai almoçar normalmente. Assim, eu vou com mais fome, porque tudo que me afeta me aumenta o apetite. Mas eu vou com compaixão, pô. E vou. Jesus, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver isso? Né? E aí, para a gente fechar, eu queria que a gente pensasse na parábola do semeador. Porque a parábola do semeador, ela organiza tudo isso que eu estou falando para vocês. Vocês sabem bem da parábola, mas eu vou rememorar. A parábola diz assim: tinha um semeador que saiu para semear, não é? E aí ele foi lançando semente. Teve semente que caiu no pedregulho, teve semente que caiu na pedra, teve semente que caiu no espinho, teve semente que caiu no chão duro, o passarinho veio e comeu, e algumas poucas sementes caíram no coração, aliás, no coração não, na terra boa. E aí a gente foi ensinado que a terra boa é esse coração e tal. E, gente, estou falando para vocês, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, não estou encerrando o assunto em nada do que eu estou dizendo. Muito pelo contrário, você pode, e nós vamos te dar a oportunidade aqui para abrir, contrapor, pensar diferente. É bom que haja entre nós divergência, está tudo certo. Mas esse texto, ele, para mim, denuncia o que eu estou conversando com vocês desde o início. Ele denuncia o quê? A terra boa, que já está arada, que é só você jogar a semente, está com os herodianos, estão com os romanos. Você está falando, mano, de uma sociedade agrícola, desde a sua existência. Você acha que esse lançador de semente ia ser imbecil de fazer isso por milênios? E ele vai pegar a semente e vai jogar no lugar errado? É óbvio que não, você está falando de agricultor, meu irmão. É a mesma coisa você chegar aqui em qualquer lugar, aqui para Minas afora, que a gente planta milho e feijão há não sei quantos anos, e você querer ensinar o cara como é que ele faz. Qualquer um, mano, chega lá, você põe 3 baguinhos de milho, um de feijão, ou o contrário, não sei, não sou agricultor. Mas todo mundo sabe fazer isso. O menino que nasce nessa fazenda, ele já nasce sabendo. Não é que esse agricultor é vacilão, que ele não tem a manha, que ele não tem perícia. Não. O que está sendo denunciado é que sobrou para ele a terra do pedregulho. É que sobrou para ele a terra cheia de espinho. Que mal ele consegue uma terrinha boa, que cai uma semente. Só que, quando a terra cai numa semente boa, e aí frutifica, e aí dá muito fruto, e aí esse agricultor tem condição de fazer, o que acontece? A cidade, o templo, o palácio, o quartel, vem e tributa em cima desses caras. Por isso que no tempo de Jesus tinha fome pra caramba. Por isso que no tempo de Jesus ele tinha que ficar correndo da multidão, porque a multidão estava desesperada por comida. Por quê? Porque toda a farinha, todo o trigo que tinha que ir para a cidade, para sustentar os desejos romanos. Gente, depois de Jesus multiplicar o pão e entrar num barquinho, a primeira coisa que ele faz, multiplica o pão e entra no mar. A primeira coisa que ele faz é repreender uma legião de demônios. Pergunta, qual que é o seu nome? Meu nome é Legião. Ou seja, meu nome é destacamento armado. O meu nome é exército. O meu nome é Roma. E aí, o que esse Jesus faz? Ele permite que essa legião entra nos porquinhos e vai para o mar. Nós estamos lendo isso pensando no demônio. Quem escreveu essa memória entende. Mano, nós somos judeus, a gente não come porco.
Isso não faz parte da nossa cultura. Então, por que o porco está fazendo aqui? Por que a gente cria? Porque isso aqui só serve para sustentar Roma. Quem come porco? Os soldados romanos, mano. A gente não come. Então, nós estamos produzindo um rolê que nem é nosso. Mas para quê? Porque é a única forma de a gente viver. Nós não temos terra, tem que criar porco. Porque aí esses romanos vêm, compram o porco da gente e vai embora. A mensagem de Jesus dizendo, legião, entra nos porcos e vai para o mar, é que ele está falando, você, militarismo, império, você que pressiona esse povo aqui, vá se lascar no mar, vá você marar fora. Nós queremos tirar você desse negócio. E é por isso que essa multidão, gente, passa a acreditar que Jesus seria o rei dos judeus. Ninguém passa a acreditar que ele seria o rei, só porque ele faz milagres. Não, mano. Para os caras, o que tinha que rolar é tirar César, é tirar Roma. E aí você acha que tira Roma fazendo o cego enxergar? Irmão, tira Roma é com... E aí a galera começou a acreditar, pô, esse cara é isso, ele está lutando contra o sistema. Então, nós precisamos de ter essa dimensão para que o nosso evangelho não seja alienante. Para que nós não nos tornemos homens e mulheres insensíveis ao que acontece ao nosso redor. Para que quando a gente diga, ai de você que ajunta, sei lá, casa sobre casa, tá? Quando a gente diga essas coisas, e as pessoas falam assim, seu comunista, seu marxista, você leva isso numa boa, porque você fala, não, Jesus chamaram de príncipe dos diabos, né? Chamaram Jesus de Beelzebub. Comunista para mim tá barato. A gente precisa mesmo de entender qual foi esse recorte. E aí fecho agora e vou abrir para a gente discutir. O que eu quero que a gente entenda é que a memória que o povo faz a partir dos evangelhos tem um recorte fundamental, que não é poder, que não é glória, que não é céu, que não é inferno. O recorte fundamental da memória de Jesus o tempo inteiro é aonde está a opressão. Aonde está? Aonde estão os oprimidos? Bom, então, é ali, naquele lugar, que Jesus vai se manifestar. Aonde está o conflito? Porque o texto bíblico o tempo inteiro é conflito. Então, onde está o conflito? Entre o poder e o oprimido. Então, procura o oprimido. Jesus está ali. E isso não tem a ver com quem você é. Porque pensa, Jesus teve que entrar na casa de um centurião. Provavelmente você pensaria, o centurião é esse lugar de poder. Soldado romano. Nem sempre. Então, os nossos olhos precisam de aprender a ter compaixão com o que é diferente de nós. Os nossos olhos precisam de aprender a ter amor com aquilo que não é o que nós somos. Porque Jesus entrou na casa do centurião. Jesus entrou na casa do publicano. E na casa desse publicano ele disse, olha, hoje teve salvação aqui. Né? Então, nós precisamos de pensar sobre isso. Vou abrir para a gente, já que a gente está em roda, eu acho que a gente precisa de... Só conferindo aqui o 13 se tem mais alguma coisa, mas... Eu acho que é isso mesmo. Então, eu acho que vou abrir para a gente... Pode? Para a galerinha que está no Instagram. Beijo para vocês. Vamos encerrar aqui, que nós vamos passar a fazer a nossa roda de discussão. E aí, você tem toda a liberdade. Você pode concordar, discordar, acrescentar. O que você quiser. A palavra é aberta, franqueada. Agora nós vamos começar às 7h20